Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos, antes de abrir a palavra de Deus, suplicar mais uma vez a presença do Espírito Santo conosco. Pai querido, te agradecemos pela presença dos teus filhos e filhas aqui na tua presença. Queremos também suplicar que o Espírito Santo, mais uma vez, seja derramado sobre nós todos, que ao abrirmos a Bíblia, o Senhor fale ao nosso coração. Atende, Pai, aqueles que estão enfermos nos hospitais, como a irmã Juliana, irmão Antônio, que a tua mão esteja sobre eles. Cuida dos teus filhos. Nós confiamos no teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Em São João de Santa Catarina, o irmão Genski, um fiel membro da igreja, atendeu o apelo do pastor para que propusesse, no começo do ano, no coração, ganhar pelo menos uma alma para Jesus naquele ano. Que voto! Ele fez este voto. Senhor, este ano eu quero ganhar pelo menos uma alma. Levar uma alma a Jesus. Eu quero ajudar para que o número dos salvos se complete. Quero participar nesta missão divina. E o irmão Genski começou a ficar preocupado, porque já era o mês de maio, e ele ainda não estava estudando a Bíblia com ninguém. E ele começou a se angustiar e a orar. Senhor, eu quero levar uma alma aos pés de Jesus esse ano. Mostre-me quem, coloque no meu caminho a pessoa. E era um sábado, após o culto, voltando ele com a sua carroça, ele morava no sítio, voltando da igreja com a sua família, de repente ele vê na sua frente uma mulher correndo em direção à carroça. E aquela mulher corria e gritava por socorro. E ela veio em direção à carroça e ele percebeu que atrás da mulher vinha um homem, gritando, falando palavrões e com a faca na mão. E aquela mulher veio correndo e subiu na carroça, tentando se proteger ali. E o marido veio todo furioso, chegando perto da carroça, olhando para o irmão Genski, a sua família ali, meio sem saber o que fazia. O irmão Genski não sabia o que fazer também naquelas circunstâncias. Naquela emergência ele tirou a sua Bíblia de dentro da pasta e pela primeira vez ele deu um estudo bíblico. Ele começou a falar de Jesus para aquele homem, irado, com a faca na mão. 3 meses depois, aquele casal estava sendo batizado na igreja do irmão Genski. Aleluia! Deus faz milagres quando nós oramos pela salvação de alguém. Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho, na sua vida, se você orar para que Deus a coloque. Se prepare porque Deus responde às orações, principalmente quando oramos pela salvação de alguém, uma oração intercessória. A mesma intensidade de desejo de salvar pecadores que assinalou a vida de Jesus, também assinalará a vida daqueles que são seus discípulos. O verdadeiro discípulo de Jesus terá a mesma paixão por almas que Jesus possuía. Isso está escrito no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 343. Ali a serva de Deus diz: ó cristão, ou melhor, o cristão é movido pelo inexprimível desejo de ganhar almas para Jesus. O que move o cristão? A vontade de ganhar almas. A vontade de salvar pessoas que ainda não conhecem Jesus. Ele é movido por este desejo, por esta paixão. Aos que nada possuem desse desejo de salvar almas, aos que nada possuem de semelhante desejo, seria melhor preocuparem-se com a sua própria salvação. Testemunhos Seletos, volume 3, página 343. Aqueles que não têm este desejo, este inexprimível desejo de salvar almas, de conduzi-las aos pés de Jesus, o que é que a serva de Deus diz? Melhor seria que se preocupassem com a sua própria salvação. Porque quem está salvo em Jesus estará salvando almas. Sempre estará trabalhando pela salvação de almas. Os salvos salvam.
se não estamos movidos por esta paixão às almas, é melhor que nos preocupemos com a nossa própria salvação. Queridos, assim como exige esforço e perseverança levantarmos-nos de manhã, com sol, com chuva ou com neve, seja o que for, exige esforço e perseverança nos levantarmos de manhã e irmos para o trabalho. Assim também exige esforço e perseverança sairmos à noite da nossa casa para irmos à casa de um amigo, abrir a Bíblia e falar de Jesus. Você tem que se esforçar. As coisas não vêm assim naturalmente. Mas assim como de manhã, às vezes você está com sono, cansado, mas você tem que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Assim também, às vezes, quando você volta do trabalho para casa, à noite, o convite é para estar relaxando em casa, tranquilo, mas as pessoas estão perecendo, morrendo sem Jesus. E nós temos esta luz que salva. Por isso nós temos que trabalhar contra, às vezes, a própria natureza. Exige esforço e perseverança sair à casa das pessoas e abrir a Bíblia. Ou convidar as pessoas para que venham à sua casa e abrir a Bíblia. A igreja cristã começou com uma pessoa, Jesus. O cristianismo nasceu numa pessoa, Jesus Cristo. Ele começou sozinho. E ele passou uma noite de oração antes de chamar alguém para ser discípulo seu. Ele não fez isso sem oração. Assim também, meus queridos, antes que chamemos alguém ou convidemos alguém, nós devemos dedicar tempo para a oração. Deus vai mostrar quem você deve chamar para estudar a Bíblia. Quem você deve chamar para aceitar a Jesus como Salvador. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 e os versos 12 e 13. Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Quando nós saímos do Brasil para os Estados Unidos em abril de 1997, eu pensava que estávamos vindo aqui só para fazer um programa de doutorado e voltarmos para o Brasil. Eu não sonhava que Deus nos guiaria de tal forma que aqui nós implantaríamos uma igreja para a honra e glória do nome de Deus. E que aqui neste país, terra estranha, país estrangeiro, nós ganharíamos e batizaríamos muitas almas para Jesus. Nós não sonhávamos com isso. O plano era estudar e voltar, mas Deus conhece o fim desde o princípio. E Ele dirige a sua vida. Quando você se dispõe a salvar almas, a viver para salvar almas, Deus dirigirá a sua vida, fará qualquer coisa, desde que você tenha o desejo e a paixão pelas almas. Esse desejo que movia a vida de Jesus, tem que mover a minha e a sua vida. Lucas 6, versos 12 e 13. Nós lemos aqui: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Depois de uma noite de oração, também, meus queridos, depois de uma semana de oração, ou talvez um mês orando, Deus vai colocar na sua mente 3, 4, 5 nomes de pessoas com quem você deve estudar a Bíblia. Ou a quem você vai convidar para que venham à sua casa para estudarem a Bíblia, e você vai convidar a uma outra pessoa para que dê o estudo bíblico. Você não é obrigado a dar o estudo bíblico. Há pessoas que não têm o dom de dar o estudo bíblico. Mas um cristão não ter o dom de amar as almas pelas quais Jesus morreu, este não é cristão. Existe o dom de cantar, o dom de orar, o dom de dar estudos bíblicos, o dom de pregar, o dom de muitas coisas. Mas um dom, todos os cristãos precisam ter: amor às almas. Se não tivermos amor às almas, se não estivermos lutando pela salvação de algumas almas, então é porque ainda não estamos salvos em Jesus. Porque é impossível estar salvo e não estar lutando pela salvação de alguém. Cada dia. A Bíblia diz que Jesus Cristo orou e o Pai mostrou para ele quem seriam os 12. Ou vocês acham que Jesus já sabia quem eram os 12? E ele passou uma noite de oração para, faz de conta, eu vou passar uma noite de oração, mas eu já sei quem são os 12. Não, irmãos, ele não sabia quem eram os 12. Ou vocês sabiam que
Pensam que Jesus Cristo, quem sabe, ele planejou uma noite de oração, mas ele já tinha todo o planejamento para o dia seguinte do que ele iria fazer. Não, ele também não tinha o planejamento para o próximo dia. Deus, o Pai, revelava para Jesus Cristo. A serva de Deus diz que o Pai desdobrava diante de Jesus as atividades de cada dia. De cada dia. Depois de uma noite de oração, Jesus Cristo sabia agora quem eram os 12. E chamou-os. Depois ele chamou mais 70. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 1. Lucas 10, verso 1. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Primeiro 6 duplas. Agora 35 duplas. Sempre duplas. Duplas. Ou marido e esposa, ou 2 amigos, ou 2 amigas, sempre de 2 em 2, pregando o evangelho. Mas nunca você, marido, com a mulher do outro. Não. Esse não é o plano de Deus. Queridos, a Bíblia menciona que Jesus Cristo possuía uma profunda paixão pelas almas e esta paixão contagiou os discípulos. Contagiados, eles também começaram a pregar o evangelho. Não só Jesus, mas os discípulos sonhavam com o crescimento da igreja, pelo aumento do número dos salvos, para que o número se completasse. Eu li nesta semana na lição da escola sabatina que Deus estava planejando, ao criar a família humana, repovoar o quê? O céu. Deus perdeu, o céu perdeu. A terça parte dos anjos. São milhões e milhões de anjos. E a família de Deus ficou incompleta. Eles perderam. E a serva de Deus diz, na lição desta semana, que Deus planejava o quê? Através da família humana, repovoar o céu. Nós não sabemos exatamente quantos anjos, sabemos que foi a terça parte, mas Deus repovoará o céu com você, comigo, com todos aqueles irmãos de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que Deus tem um número e Ele quer completar esse número de salvos. Nós não sabemos qual é o número dos salvos. E não importa saber. Mas Deus dá valor para os números. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 41. Atos 2, 41. Vejam a ênfase que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, dá ao número dos salvos que iam sendo acrescentados à igreja. Atos, Lucas escreveu em Atos, capítulo 2, verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Num só dia. E agora no capítulo 2, verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Aqueles que vão ser salvos, Deus acrescenta à igreja. Deus traz para a igreja. Não os deixa perdidos. Temos que ter uma comunidade para adorar a Deus. Na nossa língua. Onde você possa entender a mensagem e dizer amém ao que está sendo pregado. Nós temos, queridos amigos, que agregar as pessoas à igreja. Diz aqui, e acrescentava o Senhor à igreja os que haviam de se salvar. Capítulo 4 e o verso 4 do mesmo livro. Atos dos Apóstolos 4 e o verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses a quase 5.000. Primeiro 3.000, agora mais 5.000. E o número ia crescendo. Capítulo 5 e o verso 14. Capítulo 5 e o verso 14, lemos. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E agora o capítulo 6 e o verso 1. Ora, naqueles dias crescendo o número. Números, números e números. Deus dá valor para números, porque para Deus números são pessoas. São filhos, são filhas. Quando fala crescia o número de filhos e filhas de Deus.
E aqui diz, ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Agora no capítulo 9, o verso 31, novamente. Atos capítulo 9 e o verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. As igrejas se multiplicavam. As igrejas precisam se multiplicar. Nós não podemos continuar sendo a mesma igreja com o mesmo número de membros durante tantos anos. O número de membros tem que crescer. A igreja que não cresce, morre. Quem não está crescendo, está morrendo. A igreja de Deus não pode ser estática. A vida cristã não pode ser estática. Você não pode ser o mesmo em 2003, que foi em 2002. Se você não for melhor em 2003, é porque não está havendo o quê? Crescimento espiritual. O processo da santificação não para. Nem um dia, nem uma semana, nem um mês, nem um ano. Temos que estar em processo de crescimento espiritual. O nosso amor às pessoas tem que crescer. Este ano de 2003 temos que brigar menos. Porque temos que amar mais. Temos que nos preocupar menos com nós mesmos. E nos preocuparmos mais com os outros, pela salvação dos outros. Sacrificarmos-nos pelos outros. Cada vez menos do eu. E mais de Jesus, mais do meu semelhante. Atos capítulo 12, verso 24. Atos capítulo 12. E o verso 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra números, a palavra multiplicava-se. Este verbo multiplicar aparece muitas vezes. A igreja ia se multiplicando. Atos capítulo 16 e o verso 5. Atos capítulo 16 e o verso 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Queridos, nós não podemos viver para nós mesmos. Nós fomos colocados em Richmond, como a igreja de Deus foi colocada no mundo, para salvar almas. Não é para ficarmos fazendo programas para nós mesmos. Não é para ficarmos fazendo cantatas para nós mesmos. Não é para ficarmos fazendo festas para nós mesmos. Como é bom, né? A gente faz festa para a gente mesmo. E come, bebe, se diverte, tudo. Nós não podemos nos fechar. Nós temos que nos abrir. Os programas da igreja, os cultos da igreja de quartas, de domingo à noite, de sábado de manhã, o programa jovem da tarde, todos os programas da igreja são feitos também para os membros. Também para os membros. Mas para que os membros tragam visitas. Amigos como estes que estão aqui. Temos muitas visitas hoje. São todos bem-vindos, não é? É para virem. A igreja existe para alcançar aqueles que não foram alcançados. Para abrir a palavra aos que ainda não estudaram a palavra de Deus. Para que conheçam mais de Jesus. Não podemos viver para nós mesmos. Se a igreja de Deus tem que crescer, ela não pode ficar estagnada. Nós batizamos este ano de 2002 cerca de 10 pessoas. Amém? 10 almas. Não está bom, mas também não está ruim. Mas poderia ser bem mais. Quantas almas poderíamos batizar em 2003? Somente 10? Eu sei que o departamento missionário colocou um alvo de batizar pelo menos 4 almas, né? O seu departamento, batizar pelo menos 4 pessoas. Queridos, será que nós teríamos a ousadia e a coragem de falarmos como o irmão Gens que fez? Senhor, eu quero levar uma alma aos pés de Jesus este ano. E será que nós começaríamos a nos angustiar se chegasse março, abril, maio e ainda não estivéssemos estudando a Bíblia com ninguém, trazendo ninguém à classe batismal, trazendo ninguém para uma classe bíblica?
Será que nos angustiaríamos com isso, como nos angustiamos com a falta do dinheiro para pagar o aluguel? Será que nos angustiamos porque não estamos levando uma alma aos pés de Jesus, como nos angustiamos com casas para limpar, para aumentar o nosso schedule? Será que o nosso coração é um coração materializado ou é o nosso coração um coração espiritual, que tem a paixão e é movido pela paixão de Jesus, que é a paixão de salvar almas? Muitas vezes chegamos neste país com um propósito na nossa mente, mas o propósito de Deus é outro. O propósito de Deus inclui bênçãos materiais, sim, mas as bênçãos espirituais estão em primeiro plano. Sempre o lado espiritual está em primeiro lugar. Tudo o que fazemos deve ser com um espírito missionário. Podemos fazer aniversários? Podemos. Com espírito missionário. Quando você fizer um aniversário, coloque pelo menos 30% de pessoas que você nunca viu. Que não são da sua panelinha. Não podemos fazer festas para nós mesmos, irmãos. Não podemos fazer festas. Ao se assentar na igreja, não se assente no banco onde estão seus amigos. Se assente no banco onde estão pessoas que você nunca viu. Você não sabe quem são, porque senão as pessoas vão entrar e vão sair e você não vai saber quem são elas. Nem de onde vieram, nem para onde estão indo. Por quê? Ficamos todos como amigos e saímos e vamos almoçarmos com os amigos e os desconhecidos continuam sendo desconhecidos. E aí estamos agradando a nós mesmos, vivendo para nós mesmos, fazendo festas para nós mesmos, trocando presente entre nós mesmos. Tudo para nós. E a missão da igreja que é salvar os perdidos. Queridos, tudo o que fizermos, seja aniversário, seja festa de casamento, seja programas da igreja, seja almoço ou jantar, seja o Thanksgiving ou um jantar de Natal, seja o que for, coloque pelo menos 30% de convidados que você não conhece. Que você convidou os amigos, mas vai convidar também 4, 5 outras pessoas que você não conhece, com o espírito missionário, para revelar o amor de Jesus. Para estender a mão às pessoas. Para aumentar o círculo da influência cristã. O interesse de convidarmos uma pessoa é o interesse de salvá-la. Somos interesseiros? Sim. Somos interesseiros porque queremos levar a pessoa a Jesus. Não é pecado ser interesseiro desta forma, para querer o bem da pessoa, a salvação dela. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 19 a 22, primeira carta aos Coríntios capítulo 9, versos 19 a 22. Primeira carta aos Coríntios capítulo 9, versos 19 a 22. Paulo diz: eu sendo livre, para com todos me fiz servo de todos, para ganhar ainda mais. Paulo era livre, mas ele se fez escravo com os escravos, para ganhar os escravos. E o verso 20, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para com os que estavam debaixo da lei, eu fazia de conta que eu também estava debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei. Para os que stavam sem lei, os gentios, que não guardavam os mandamentos de Deus, ele se fazia de conta que ele também vivia sem lei. Para quê? Pudesse ganhar os que estavam sem lei. E o verso 22. Fiz-me como fraco com os fracos. Quando você se aproxima de uma pessoa fraca, está frágil, uma pessoa frágil. E nós brasileiros, quando estamos morando aqui nesse país, somos frágeis. Somos muito sensíveis. Somos tão sensíveis que temos que cuidar para não virarmos aquela pessoa assim, dodói. Dodói. Tudo ofende, tudo ofende. Porque nós somos mais frágeis aqui mesmo.
Nossos sentimentos são diferentes vivendo aqui do que vivendo no Brasil. No Brasil somos mais resistentes. Mas quando chegamos às pessoas que são frágeis, sensíveis, temos que nos fazer fracos com eles. Entendê-las. Quando nos aproximamos de alguém que se considera forte, temos que nos fazer também de mais fortes. É o que Paulo está dizendo. Fiz-me fraco com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para, por todos os meios, chegar a salvar almas, salvar alguns. Queridos, Paulo fazia qualquer coisa para salvar as pessoas. E nós podemos fazer qualquer coisa também. Festas, programas, aniversários, tudo o que fizermos é válido. Se tivermos o espírito missionário, para que completemos o quê? O número dos salvos. A Bíblia diz que Deus tem um número de mártires. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, verso 11. Apocalipse 6 e o verso 11 nós lemos. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. A Bíblia diz que a classe dos mártires tem um número. E Deus pede paciência para que o número se complete. Número dos mártires. Deus tem um número de salvos. Não sabemos qual é esse número. Ele já sabe quantos vão se salvar. Bem como ele já sabe também o dia da volta de Jesus. Nós não sabemos nem o dia e a hora da volta de Jesus. E nem sabemos quantos milhões vão se salvar. Deus já sabe. Mas nós devemos trabalhar para que se complete este número. Queridos, qual era o propósito de Deus ao criar a família humana? Repovoar o céu. Porque o céu já tinha perdido o quê? A terça parte dos seus anjos, quando Deus criou Adão e Eva. Já existia um vazio no céu quando Adão e Eva foram criados. Porque a rebelião já tinha acontecido. E Deus sonhou em repovoar o céu com a família humana. E Deus fará isso. Ele cumpre porque Ele é soberano. Ele pode. Pastor Thompson conta da história de um pastor, um caso verídico. Ele foi convidado para dirigir um funeral numa igreja. Não conhecendo nada da jovem que havia morrido, ele se dirigiu à diretora da escola sabatina, ao diretor da escola sabatina, e disse: escuta, eu fui convidado para dirigir o serviço fúnebre desta jovem. Você poderia me dizer se ela era cristã? E o diretor da escola sabatina disse: olha, eu gostaria de ajudar, mas não posso. Eu não sei se ela frequentava já há alguns meses a nossa escola sabatina, mas sinceramente, eu não sei se ela era cristã. O pastor então foi ao professor da classe onde ela assistia e perguntou: você era o professor da classe desta jovem? Sim. Você pode me dizer se ela era uma jovem cristã? E o professor disse: olha, essa era uma pergunta que eu sempre planejei fazer para ela. E eu estava esperando um momento que eu a encontrasse assim num momento sozinho, ela e eu, para fazer esta pergunta. Mas eu nunca tive essa oportunidade. Queridos, este é um caso verídico, não é uma história inventada. O pastor foi a mãe da jovem. E disse: irmã, a senhora poderia me dizer se a sua filha era cristã? Ela disse: olha, pastor, o senhor sabe que santo de casa não faz milagre, não é? Então eu orava por ela, mas eu nunca me senti confortável em falar com ela sobre esse assunto. Eu achava que o professor da classe, ou o ancião da igreja, ia fazer isso. Queridos, quantas pessoas que nós conhecemos que entram e saem nesta igreja, quantas dezenas já entraram e saíram desta igreja, não estão mais aqui hoje. Eu poderia citar de memória aqui dezenas de nomes de pessoas que já estiveram aqui durante meses sentados nestes bancos
e nunca foram batizados. E não frequentam mais aqui. Mas frequentaram meses. Por que uma pessoa frequenta meses uma igreja e deixa de frequentar sem nunca se tornar membro dela? O que a levou a começar a frequentar? O que a levou a permanecer frequentando meses? E o que a levou a deixar de frequentar? Queridos, eu e você somos responsáveis pelas almas que Deus coloca no nosso círculo de amizade. Toda pessoa que entra nesse círculo, que é a comunidade adventista, é responsabilidade minha e sua, é nossa responsabilidade. Deus vai pedir conta de você e de mim. O que vocês fizeram? Vocês espantaram? Vocês brigaram? Vocês desprezaram? Queridos, é responsabilidade nossa salvar aqueles que Deus coloca no nosso círculo. Como também é responsabilidade sua e minha levarmos a palavra de Deus às casas que Deus nos deu para limpar. Quando Deus coloca você para limpar uma casa, não é só para você ganhar o dinheiro naquela casa. É para que você deixe ali a semente da palavra de Deus. Primeiro, pelo seu testemunho de vida. Segundo, através de literatura. Através de oração, orando com a pessoa. Mesmo que seja em português. Mas Deus entende. Deus entende. George Miller. Em 1844, George Miller tinha 39 anos de idade. George Miller era um homem pecador, tanto quanto Elias, tanto quanto você e eu. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 5, verso 16. Tiago capítulo 5 e o verso 16. Aqui diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito, tem muito poder, está falando de um justo pecador ou de um justo santo sem pecado? Do que a Bíblia está falando? Hein? Um justo pecador. Não existe um justo sem pecado. Só Jesus. Elias era um homem com as mesmas fraquezas que nós. Diz a Bíblia. Mesmo capítulo 5, verso 17, diz o quê? Elias era um homem sujeito ao quê? Às mesmas paixões que nós. Quer dizer que não está falando de um justo sem pecado, está falando de um justo pecador. Que tinha as mesmas paixões que nós. E ele orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio, não choveu. E aí ele orou para que chovesse, e choveu. O Deus de Elias é o Deus de hoje. O poder não estava em Elias, o poder sempre esteve em Deus. Nós só temos que pedir, nós só temos que clamar. E quando nós clamamos pela salvação das almas, é o clamor que mais agrada os ouvidos do nosso Pai. O clamor pela salvação de pessoas. Termos uma lista de oração. Uma lista com 4, com 5 nomes ou mais. Pessoas pelas quais vamos orar e jejuar. Até que se salvem. Até que se salvem. Não desanimar. George Miller, ele começou a orar por 5 pessoas. 2 destas 5 eram filhos de amigos dele. George Miller era um homem que acreditava no ministério da oração intercessória. Disse que ele orava cada dia sem interrupção, estivesse com saúde ou doente, estivesse em terra ou mar. Fosse qual fosse a pressão do trabalho, ele orava incessantemente por essas 5 pessoas. O primeiro dos 5 se converteu depois de 18 meses de oração. Amém? 18 meses orando. E o primeiro dos 5 se converteu.
O segundo dos 5 se converteu depois de 5 anos de oração. Puxa, 5 anos de oração. Mas o segundo se converteu. Amém? O terceiro dos 5 se converteu depois de 6 anos de oração. E quando George Miller morreu, em 1898, ele estava orando há 52 anos pelas 5 pessoas. E das 5, 3 estavam convertidas a Jesus. E 2 ainda não tinham recebido a Jesus como Salvador, quando George Miller morreu. Junto com Miller, morreu também a sua oração. Sim ou não? Não. A oração de um justo não morre. Quando Estevão morreu, Saulo continuou sendo o quê? Inimigo de Jesus. Saulo se converteu depois da morte de Estevão. Mas a oração de Estevão não morreu com Estevão. A oração de um justo não morre nunca. Nunca. A oração de Estevão continuou viva até que Saulo se converteu a Jesus. E a oração de Estevão continua salvando almas ainda hoje. George Miller morreu em 1898, mas a sua oração não morreu. Continuou viva, falando ao coração do Pai. O Pai não morre. O Pai não morre. E o Espírito Santo continuou trabalhando no coração daqueles 2 filhos dos seus amigos. E meus queridos, depois da morte de George Miller, aqueles 2 se converteram. George Miller ainda não sabe que eles foram batizados. Vai saber no dia da ressurreição. As orações feitas por um justo nunca morrem. As orações feitas por um pai, por uma mãe, pelos seus filhos, nunca morrem. Não desanime. Persevere com jejum e oração. Tenha a sua lista de oração. Os nomes das pessoas que você quer salvar. Pessoas da sua família, pessoas da sua vizinhança, pessoas que você quer salvar. Por que não fazer essa lista hoje? Começar a orar hoje, Senhor. Quais são os 5 nomes, Pai, que eu devo colocar na minha lista? Me ajude, me inspire, ore por isso. E aí escolha os nomes. E comece a orar. E comece a se aproximar dessas pessoas. Comece a convidar estas pessoas. Depois da oração, você vai ver que o Espírito Santo responde. Para que o número se complete. Para que Jesus Cristo venha logo. Jesus Cristo espera que você e eu sejamos movidos pela mesma paixão. Salvar almas. Amém? Amém. Que Deus abençoe você nesta missão em 2003.